Ouvi minha esposa se gabar para a irmã dela. Ele é doce, mas não está exatamente nadando em dinheiro. Vou ficar com tudo no divórcio. E elas riram naquela noite em que liguei para o meu irmão dizendo oi. Olá Reddit, aqui estão algumas coisas que nunca pensei que iria compartilhar aqui, mas a vida é estranha assim. Pegue um lanche e aproveite. Há 4 anos eu, 33 anos, homem, casei com esta mulher Sloan, 31 anos, mulher, que eu achava que tinha vida resolvida. Designer gráfica em uma agência boutique chique, dirigia um Audi decente, sabia se movimentar em uma multidão como uma política. Eu ensino soldagem na faculdade comunitária local, ganhando cerca de 54 mil depois que o tio Sam tira parte dele. Não é exatamente o dinheiro do Bezos, mas o trabalho é estável e alguém tem que ensinar a esses jovens que assistir YouTube não faz de ninguém um soldador. Os primeiros anos foram sólidos. Compramos juntos uma casa decente de 3 quartos, tinha boa estrutura, eu passava os fins de semana consertando o que estivesse quebrado, montei para mim uma oficina na garagem, até criei uma horta porque Sloan estava numa fase de saúde. Ela realmente me trazia bebidas enquanto eu trabalhava, nós acendíamos a churrasqueira aos domingos, todo aquele sonho suburbano. Honestamente eu achava que tinha dado sorte com uma mulher que realmente valorizava um homem que sabia consertar coisas. Mas então ela começou a ser convidada para mais desses eventos de trabalho, jantares de parceiros, encontros com clientes, seja lá o que pessoas corporativas fazem. No começo ela me arrastava junto e eu colocava meu jeans mais limpo e uma camisa social. Foi quando começaram os comentários sutis, talvez calças caque da próxima vez, essas pessoas são meio rígidas com códigos de vestimenta. Depois piorou, estávamos nos preparando para a festa de Natal da empresa e eu coloquei a mesma roupa que tinha funcionado bem no casamento da amiga dela. Sloan apareceu com um vestido de grife que provavelmente custava mais do que a parcela da minha caminhonete e simplesmente parou. Shane, você não pode usar isso. O que tem de errado? Está limpo, serve direito, sem furos ou manchas de graxa. Não é isso, é que este evento é enorme para minha carreira, essas pessoas notam tudo. Então acabei pegando emprestado do vizinho um terno mal ajustado, apertado nos ombros. Passei a noite inteira puxando o casaco enquanto Sloan me apresentava como meu marido Shane e imediatamente mudava de assunto para perguntar sobre os filhos ou planos de fim de semana. O verdadeiro choque aconteceu cerca de 6 meses atrás naquele restaurante de carnes caríssimo. A equipe de trabalho de Sloan estava lá com seus maridos, um monte de caras de polo que pareciam nunca ter trocado o próprio óleo do carro. Um sujeito da área de tecnologia chamado Jordan começou a se gabar do Tesla e de como ele estava revolucionando os paradigmas de transporte tradicional. Eu pensei, cara, seu carro ainda precisa de pneus e pastilhas de freio como qualquer outro. Então ele se virou para mim com um sorriso presunçoso. Então Shane, o que você faz? Eu ensino soldagem na faculdade comunitária. Ele fez uma cara como se eu tivesse dito que coleciono carcaças de animais na estrada por diversão. Ah, isso é prático. Alguém tem que manter a infraestrutura funcionando, certo? Eu estava prestes a explicar que ensino a próxima geração de trabalhadores qualificados que realmente constroem as pontes e arranha-céus da América enquanto ele passa o dia empurrando pixels, mas Lo interrompeu com uma risada falsa. Bem, alguém tem que consertar as coisas quando quebram. Shane é muito bom com as mãos. Não disse que ensino habilidades críticas ou que meus alunos ganham muito bem logo após se formarem, apenas me reduziu a trabalho manual com uma piscadela, como se eu fosse o ajudante. Confrontei-a no caminho de volta para casa, o que foi tão produtivo quanto explicar ciência de foguetes para uma criança. Ela ficou totalmente na defensiva, disse que eu estava sendo muito sensível, que ela só estava sendo social, porque eu não podia aceitar uma piada. Foi aí que outras coisas começaram a fazer sentido, como quando ela mudava de assunto quando as pessoas perguntavam sobre o meu trabalho, como começou a estacionar o Audi na entrada em vez de ao lado da minha F-150 na garagem. Não podia deixar os vizinhos pensarem que ela dirigia uma caminhonete de trabalho. E aí as coisas começaram a piorar. No último Natal a irmã dela Delaney apareceu para o jantar, casada com um cara das finanças que usa sapatos de barco sem meias e acha que é o próximo Warren Buffett porque tem uma conta no Robinhood. Ela olhou pela nossa casa, reparando em todo o trabalho que eu tinha feito, moldura de teto, assoalho restaurado, ilha de cozinha personalizada que construí do zero. Isso está ótimo, Sloan, muito aconchegante. Shane fez tudo isso sozinho. Sim, ele é habilidoso. Isso deve economizar uma fortuna em empreiteiros. Escolha inteligente. Sloan apenas sorriu e mudou de assunto para falar da reforma da cozinha de Delaney que custou 40 mil e parecia idêntica a qualquer outra cozinha copiada do Pinterest, mas eu vi o olhar que elas trocaram. O mesmo olhar que se dá para alguém fazendo compras numa loja de desconto, como se eu fosse o trabalhador contratado que por acaso dormia lá. Eu deveria ter percebido, mas você sabe como é quando está imerso até o pescoço, o amor deixa você estúpido e eu aparentemente estava em busca de um doutorado nisso.
No mês passado Sloan voltou do trabalho agindo estranho. Não estranho ruim, apenas diferente. Achei que talvez tivesse sido promovido ou que a irmã estivesse causando algum drama novo. Eu estava na garagem mexendo no meu Transit 81, um projeto que vinha consumindo meus fins de semana havia 3 anos seguidos. Não era uma restauração de fim de semana, eu tinha reconstruído completamente o motor 455 Big Block, refeito a transmissão, pintura personalizada, todo o pacote completo, minha terapia e meu orgulho condensados em 4.000 libras de músculo americano. Sloan apareceu na porta ainda com roupa de trabalho segurando 2 bebidas. Podemos conversar? Limpei as mãos num pano, pensando que talvez quisesse falar sobre planos de férias ou a última crise de saúde da mãe dela. A segui até a mesa da cozinha onde tivemos 1000 conversas normais sobre assuntos normais de casal. Ela se sentou na minha frente, tomou um gole da bebida e me olhou diretamente nos olhos. Shane, eu quero o divórcio. Eu apenas fiquei ali sentado por uns 10 segundos esperando ela rir ou dizer peguei você ou literalmente qualquer coisa que fizesse aquela frase fazer sentido. Ela não apenas me olhou como se tivesse anunciado que teríamos espaguete no jantar. O que você está falando? Perguntei. Ela tinha todo um discurso preparado, entregue como se estivesse apresentando resultados trimestrais. Nós queríamos coisas diferentes, tínhamos nos afastado, não estava mais funcionando. Continuava usando frases como metas de vida incompatíveis e trajetórias diferentes. Há quanto tempo você vem pensando nisso? Perguntei. Alguns meses, respondeu, no mesmo tom que usaria para falar sobre trocar de operadora de TV a cabo. E você não achou que deveria mencionar, talvez tentar terapia, conversar comigo sobre o que estivesse errado? Ela balançou a cabeça como se eu fosse algum operador de telemarketing insistente. Minha decisão já está tomada, Shane, eu já falei com um advogado. Já tinha falado com um advogado enquanto ainda dividíamos a cama, ainda planejávamos aquela viagem para Outer Banks, ainda éramos íntimos enquanto eu me matava instalando o novo assoalho de madeira no quarto porque ela disse que o carpete era nojento e ultrapassado, enquanto eu fazia orçamento para o backsplash da cozinha que ela tanto queria. Tem outra pessoa? Perguntei. Não é sobre outra pessoa, nós apenas queremos coisas diferentes. Que coisas diferentes? Nunca falamos sobre querer coisas diferentes. Esse é o problema, Shane. Nós não comunicamos sobre o futuro, não temos metas compartilhadas. Eu comecei a ficar nervoso porque aquilo era novidade para mim. Que metas? Que planos para o futuro? Você nunca disse nada sobre metas não estarem alinhadas. Do que você está realmente falando? Viu? É disso que eu falo. Você fica com raiva em vez de ter uma conversa adulta sobre o nosso relacionamento. Foi quando percebi como um tijolo no rosto que ela já tinha se desligado mentalmente por completo. Aquilo não era uma discussão nem mesmo uma briga, era uma notificação. Eu estava tentando negociar com alguém que já tinha assinado os papéis de rescisão e só estava cumprindo o protocolo. 2 semanas depois chegaram os papéis do advogado dela por correio registrado, como uma intimação. Vitor Torres, advogado, com escritório numa parte cara da cidade onde provavelmente cobram só para você respirar o ar. As exigências fizeram minha pressão arterial disparar e minha carteira começar a chorar. De acordo com Torres, Sloan tinha direito à nossa casa inteira, a mesma casa onde eu tinha refeito a parte elétrica, reencanado 2 banheiros, instalado novo vac e construído um deck que poderia sustentar um pequeno avião. Ela queria os 2 carros incluindo meu Transit que eu havia reconstruído de um ferro velho cheio de buracos como queijo suíço, 75% das nossas economias. Metade do meu 4K1 que eu vinha pagando desde antes de a gente se conhecer e 4 anos de pensão porque ela teria sacrificado oportunidades de carreira pelo casamento. Que sacrifícios? Ela tinha conseguido 2 promoções e um aumento de 30% desde que nos casamos. As oportunidades de carreira dela cresceram como mato enquanto eu ficava em casa fazendo projetos e cozinhando o jantar porque ela estava cansada demais de avançar na carreira. Mas a exigência pelo Transit realmente torceu a faca. Aquele carro era tudo. Meu velho me ensinou sobre motores antes de morrer, como ler compressão, como regular velas, como fazer algo quebrado funcionar melhor do que novo. Cada parafuso que eu girei, cada peça que restaurei, cada fim de semana em que suei e sangrei naquela garagem. Torre chamou de propriedade recreativa com utilidade conjugal limitada, utilidade limitada como chamar a Mona Lisa de rabisco. Meu advogado nomeado pelo tribunal era um defensor público sobrecarregado que parecia preferir defender multas de pedestres, olhou os papéis e basicamente deu de ombros. As exigências são agressivas, mas dado a disparidade de renda e o potencial de ganhos dela, não é totalmente irracional. Tradução. Você está ferrado, amigo, aceite e facilite. 3 dias depois de receber esses papéis eu estava escondido na garagem tentando me perder na manutenção do Transit quando ouvi vozes vindas da cozinha.
A irmã de Sloan, Delaney, tinha vindo e com a janela entreaberta a conversa delas se espalhava claramente pelas paredes finas. Delaney perguntava sobre prazos do divórcio como se estivesse planejando um casamento. Então quanto tempo até ser finalizado? Victor disse de 4 a 6 meses se Shane não contestar. A voz de Sloan tinha uma confiança casual que fez minha pele arrepiar, e ele não vai contestar. Foi quando Sloan riu. Delaney, Shane ganha o quê? 54 mil ensinando soldagem na faculdade comunitária. Não há como ele pagar um desses advogados do centro como Victor. Só a calção do Victor custa mais do que Shane ganha em 2 meses. Eu parei de fingir que trabalhava no carburador e me aproximei da janela como se estivesse fazendo vigilância sobre o meu próprio casamento. Mas e se ele conseguir um empréstimo ou algo assim? Perguntou Delaney. Com que garantia eu vou ficar com a casa? Além disso, Shane não é exatamente sofisticado em questões legais. Ele acha que podemos resolver as coisas como se isso fosse o Dr. Phil em vez de uma transação comercial. Delaney deu risadinhas como se estivessem fofocando sobre um corte de cabelo ruim de colega. Você é terrível, Sloan. Eu sou realista. Olha, eu até me sinto um pouco mal com isso, mas não posso continuar casada com alguém sem ambição nenhuma. Shane está perfeitamente feliz ensinando as mesmas aulas ano após ano, chegando em casa coberto de graxa, mexendo naquele carro estúpido. Ele não tem vontade de se aprimorar ou avançar. Carro estúpido. O transe que representava 3 anos da minha vida, milhares em peças e incontáveis horas aperfeiçoando cada detalhe. O carro que ela costumava dizer que adorava me ver trabalhar porque eu parecia tão concentrado e feliz. E todo o trabalho que ele fez na casa? Perguntou Delaney. E daí? Respondeu Sloan. Isso é o que maridos fazem, manutenção e reparos. Não é como se ele estivesse construindo patrimônio, fazendo contatos ou avançando na carreira. Eu basicamente estive sustentando nós financeiramente por anos. Sustentando financeiramente, nós dividíamos todas as contas ao meio, eu pagava mantimentos, utilidades, seguro, metade de tudo, mas aparentemente manter minha parte enquanto ela acumulava o excedente me tornava peso morto. Mesmo assim, Sloan, 4 anos de casamento, você não sente nenhuma culpa? Sloan ficou em silêncio por 1 minuto, provavelmente decidindo quanto ser honesta, então disse, ele vai ficar bem, Shane é mais forte do que parece e honestamente isso é melhor para nós dois, eu preciso estar com alguém que corresponda à minha ambição e expectativas sociais. Tradução, alguém que ganhe mais dinheiro e impressione os amigos de trabalho dela. A conversa continuou por mais 20 minutos e só piorou, Delaney fazendo perguntas estratégicas, Sloan detalhando o plano de jogo como uma operação militar, como Victor tinha dito para documentar cada despesa e me pintar como financeiramente responsável, como ela vinha guardando registros de manter o estilo de vida deles enquanto eu supostamente não contribuía com nada além de trabalho manual, como Shane provavelmente aceitaria qualquer coisa que oferecessem porque não podia pagar para brigar. E não entendia como essas coisas funcionam de qualquer forma. A chave é fazê-lo se sentir sobrecarregado com o processo, explicou Sloan como se estivesse dando uma aula magna sobre como ferrar alguém. Victor disse que caras como Shane só querem que acabe rápido, então aceitam acordos terríveis para evitar batalhas judiciais que não podem pagar. Quando Delaney finalmente foi embora, Sloan veio até a garagem agindo completamente normal, até me deu um beijo na bochecha antes de sair com as amigas, como se não tivesse passado 1 hora discutindo como me destruir financeiramente. Naquela noite eu não consegui dormir, fiquei revendo o último ano procurando sinais como se estivesse analisando imagens de vigilância, os comentários sutis sobre o meu trabalho que eu tinha ignorado como brincadeiras. Como ela redirecionava conversas em festas quando as pessoas perguntavam sobre o meu emprego. Como ela começou a passar mais tempo com amigos do trabalho e menos tempo em casa. Como ela parou de perguntar sobre o meu dia ou mostrar interesse nos meus projetos. A restauração do transe que ela costumava adorar tinha virado aquele carro estúpido, as melhorias na casa que ela costumava se gabar tinham virado manutenção básica, a parceria financeira que eu achava que tínhamos era eu sendo carregado enquanto ela construía a estratégia de saída. Ela vinha planejando isso há muito mais tempo do que alguns meses e eu tinha sido ingênuo demais para perceber. Eu me sentia o maior otário vivo, mas pelo menos finalmente entendi o jogo, era hora de encontrar jogadores melhores para o meu time. Passei a semana seguinte em uma espiral mais escura do que um buraco negro, mal comendo, faltando ao trabalho 2 vezes. Meus alunos provavelmente pensaram que eu estava passando por uma crise de meia-idade, o que tecnicamente acho que estava mesmo. Minha situação familiar era tão útil quanto uma porta de tela em um submarino, pais ambos mortos, um irmão Nolan com quem eu não falava há 7 anos depois de uma explosão nuclear no funeral do pai que fez Chernobyl parecer um incêndio de cozinha. Nolan sempre foi o filho dourado crescendo, notas perfeitas, capitão do time de debates, bolsa integral para a faculdade de Direito, se formou summa cum laude em algum programa de primeira linha, e aqui está a questão.
Agora ele trabalha em um dos maiores escritórios de litígios corporativos do estado, o tipo de advogado que sai nas páginas de negócios quando vence grandes casos e provavelmente cobra mais por hora do que eu ganho em uma semana. Nossa briga foi estúpida e feia, do jeito que brigas de família sempre são quando o luto faz todo mundo dizer coisas que não podem ser retiradas. Depois do funeral do pai houve confusão sobre arranjos e alguma bobagem de herança que deveria ter sido simples. Estávamos ambos arrasados e funcionando à base de café e teimosia. Eu o acusei de achar que era bom demais para a família por causa do diploma chique e do emprego na cidade grande. Ele disse que eu era invejoso e imaturo e não conseguia lidar com responsabilidades adultas. Ambos dissemos coisas que machucaram fundo e não podiam ser desditas. Nolan voltou para o escritório de advocacia corporativa. Eu fiquei local com meu trabalho braçal e estivemos em silêncio de rádio por 7 anos de orgulho teimoso e bobagens mútuas. Mas sentado naquela garagem folheando álbuns de fotos antigos, porque aparentemente eu sou masoquista, encontrei uma foto minha e de Nolan mexendo no meu primeiro carro na garagem do pai, nós dois talvez com 16 e 14 anos, cobertos de graxa, rindo de alguma piada idiota. Nolan na verdade me ensinou metade do que sei sobre motores antes de decidir seguir a carreira de direito. Olhando para aquela foto percebi que tinha duas escolhas, continuar me afogando em autopiedade ou engolir meu orgulho e ligar para a única pessoa que poderia me ajudar a reagir. Dane-se, liguei. Foi direto para a caixa postal, o que quase me fez desligar e voltar a sentir pena de mim mesmo, mas então comecei a falar e quando abri a boca tudo saiu como um radiador quebrado. Contei tudo sobre Sloan, os papéis do divórcio, como eu estava sendo financeiramente executado por advogados que achavam que eu era apenas algum soldador burro que iria se render. Disse que sentia muito pela nossa briga e o quanto tinha sentido falta dele por perto, especialmente agora que eu me sentia afundando. Contei sobre o transe e a casa e como Sloan estava tentando levar tudo pelo que eu tinha trabalhado enquanto me pintava como um vagabundo. Eu estava falando sem parar e provavelmente soava desesperado, mas coloquei tudo para fora como uma confissão. Terminei dizendo que entenderia se ele não quisesse ajudar. Nós tínhamos dito coisas duras um ao outro e ele tinha a própria vida, mas eu estava sem opções. Ele retornou a ligação 2 horas depois. Eu meio que esperava que ele dissesse para eu sumir e nunca mais ligar, mas em vez disso disse: Shane, por que você não ligou antes? Não estava zangado nem condescendente, apenas preocupado, como o irmão mais velho que eu lembrava antes de a faculdade de direito torná-lo sério e nossa briga nos transformar em estranhos. Conversamos por 4 horas seguidas, passando da meia-noite, como adolescentes em noite de aula. Ele me deixou explicar tudo sem julgar, sem interromper, sem me fazer sentir estúpido por confiar em Sloan. Quando terminei de descrever as exigências dela e a estratégia do advogado, houve uma longa pausa que me fez pensar que a ligação tinha caído. Envie-me tudo, estou assumindo o seu caso, disse Nolan. Eu não posso pagar sua taxa, sua caução provavelmente custa mais do que eu ganho em 3 meses. Isso agora é um assunto de família, vamos resolver o dinheiro depois. Então ele disse algo que quase me quebrou, eu também senti sua falta, irmãozinho, e ninguém mexe com a minha família. Essa última parte foi dita com o tom que eu lembrava da época em que éramos crianças e Nolan estava prestes a destruir alguém no xadrez ou em um debate. O que você precisa? Perguntei. Tudo, extratos bancários, declarações de impostos, recibos de cada projeto, fotos, mensagens, e-mails, cada papel mostrando que você contribuiu. E irmão, não fale com Sloan nem com o advogado dela sobre nada, toda a comunicação passa por mim agora. Pela primeira vez em semanas senti que talvez eu não estivesse completamente acabado, que talvez eu tivesse reforço. Meu irmão estava de volta e estava irritado, isso estava prestes a ficar interessante. Nolan não perdeu tempo como advogados que cobram até por pensar no seu caso no banho. Ele me fez reunir todos os documentos financeiros dos últimos 5 anos, cada recibo de projetos da casa, cada foto do trabalho que eu tinha feito. Também me fez escrever uma linha do tempo das mudanças de comportamento de Sloan e cada conversa sobre dinheiro e planos futuros. Mas Nolan sendo Nolan, o mesmo perfeccionista obsessivo que organizava suas cartas de beisebol por média de rebatidas, foi muito além da minha papelada. Pausa rápida pessoal, o YouTube acabou de lançar esse novo recurso de hype. Se você está preso nessa história, aperte esse botão de hype. Isso mostra ao YouTube que esse vídeo merece estourar e mantém histórias ainda mais loucas chegando até vocês. Muito obrigado pelo apoio, certo? De volta ao drama. 3 dias depois de assumir meu caso ele ligou com uma atualização que me deixou tonto. Shane, preciso te perguntar algo diretamente. Sloan já mencionou contas de poupança separadas ou qualquer conta que você não conheça? Nunca, sempre usamos nossa conta conjunta para tudo. Por que ela precisaria de contas separadas?
Longa pausa, eu podia ouvi-lo digitando, provavelmente puxando documentos que iriam ou alegrar meu dia ou arruiná-lo, porque eu fiz uma checagem financeira de fundo e há discrepâncias muito interessantes na declaração dela. Nolan tinha contratado uma contadora forense especializada em casos de divórcio. O que ela encontrou foi incrível e me fez perceber que Sloan era ainda mais calculista do que eu pensava. Sloan vinha aplicando um golpe longo por mais de 18 meses que faria Bernie Madoff sentir inveja. Ela abriu 3 contas diferentes em bancos distintos e vinha movendo sistematicamente dinheiro da nossa conta conjunta, pequenas quantias no começo, 200 aqui, 500 ali. Nada que eu notasse em meio aos gastos normais porque ela era esperta o suficiente para manter tudo discreto, mas com o tempo somou 34 mil que ela escondeu enquanto eu pagava minha metade de todas as contas como uma pessoa honesta, como um otário. Isso é legal? Não, chama-se dissipação de bens conjugais e juízes odeiam isso mais do que advogados de terno barato. Mas isso nem era a melhor parte. Nolan também tinha intimado os e-mails e registros telefônicos de Sloan. O que você pode fazer quando alguém mente sobre finanças em documentos judiciais? Ela vinha pesquisando advogados de divórcio há mais de um ano, não apenas Vitor Torres, mas pelo menos 4 escritórios diferentes, comparando preços como se estivesse comprando um carro. Escute isso, disse Nolan, e eu ouvi o barulho de papéis. Este é um e-mail para Torres de 13 meses atrás. Shane é muito confiável e não entende os procedimentos legais. Ele ganha um dinheiro decente para alguém sem uma educação de verdade. Mas nada comparado ao meu potencial de ganhos a longo prazo. Isso deve ser simples. Outro e-mail de 8 meses atrás. Shane ainda acha que isso é sobre problemas conjugais e comunicação. Ele não faz ideia de que venho documentando tudo há meses. Os amigos soldadores dele não são exatamente especialistas legais. Então duvido que ele consiga bons conselhos para lutar contra isso. Ler esses e-mails foi como levar um coice de mula no peito, mas Nolan não tinha terminado de destruir minha fé na humanidade. Ele também encontrou a atividade dela nas redes sociais, incluindo posts no LinkedIn se gabando de equilibrar com sucesso avanço de carreira com casamento de apoio, apenas 6 meses atrás. A história dela de sacrificar oportunidades de carreira era completa besteira. Ela conseguiu 2 promoções e um grande aumento durante nosso casamento enquanto eu supostamente a atrapalhava. Nolan, isso é insano. Como você encontrou tudo isso tão rápido? Shane, eu faço litígios corporativos há 15 anos. É isso que eu faço. Eu encontro onde as pessoas escondem dinheiro e destruo argumentos ruins com fatos. O advogado de Sloan cometeu um grande erro achando que você estava indefeso e não iria lutar. Com calma, Nolan explicou que Vitor Torres era conhecido por intimidar homens da classe trabalhadora em casos de divórcio. A estratégia dele era sobrecarregá-los com exigências agressivas e honorários legais até que aceitassem qualquer coisa só para acabar logo. Como um valentão que escolhe crianças menores porque sabe que não podem revidar. O problema é que Torres nunca enfrentou alguém que sabe jogar esse jogo em nível profissional. Ele vem vivendo de intimidação há anos. Está prestes a ter uma educação muito cara à cortesia da família Donnelly. O plano de Nolan era brilhante e implacável, como estratégia militar. Nós deixaríamos Sloan e Torres pensarem que estavam vencendo até o tribunal. Eu apareceria com meu defensor público sobrecarregado. Eles se sentiriam confiantes, talvez até arrogantes. Então Nolan entraria no último minuto como meu novo advogado. Isso se chama substituição de advogado, perfeitamente legal. Eles recebem notificação, mas sem tempo suficiente para realmente se preparar para a mudança. Nolan também tinha pesquisado sobre o próprio Torres e as descobertas foram maravilhosas. O cara não era nem de longe tão bom quanto fingia. Se formou no meio da turma em uma faculdade de direito de 3ª categoria. Perdeu seus últimos vários casos importantes e tinha reputação de intimidar partes sem representação enquanto evitava lutas de verdade. Shane, esse cara tem vivido de intimidação por anos. Isso vai ser divertido. Pela primeira vez desde que Sloan lançou a bomba do divórcio, senti algo além de pavor. Meu irmão mais velho estava de volta e pronto para a guerra. Uma semana antes do tribunal, Nolan veio todas as noites para preparar, transformando minha mesa da cozinha em uma sala de guerra que parecia a saída de um thriller jurídico. Passamos por cada documento, cada peça de evidência, cada ângulo, até que eu pudesse recitar como juramento de fidelidade, mas Nolan também queria manter Torres e Sloan confiantes demais. Continue agindo derrotado, quando falar com seu defensor público. Se Sloan perguntar sobre o caso, haja preocupado e estressado, deixe-os pensar que você vai ceder. Não foi difícil parecer estressado, eu estava estressado, mas a confiança de Nolan era contagiante, como ter um Navy SEAL dizendo que está do seu lado em uma briga de bar. Ele trouxe arquivos de casos semelhantes que havia vencido, mostrando como juízes normalmente decidiam quando uma das partes tentava esconder bens e mentir para o tribunal.
A chave é fazer Torres parecer que não fez o dever de casa, o que de fato não fez. Quando eu apresentar provas que ele deveria ter encontrado durante a descoberta básica, ele vai parecer incompetente. Sloan, enganosa. Juízes realmente não gostam de ser enganados. Nolan também alinhou testemunhas especialistas que fariam o caso de Sloan parecer amador, a contadora forense que rastreou o dinheiro escondido de Sloan e poderia explicar em termos simples. 3 avaliadores de carros clássicos diferentes que poderiam testemunhar sobre o valor real do meu Transit versus a estimativa ridiculamente baixa de Torres, até um empreiteiro que poderia detalhar o valor de todas as melhorias da minha casa. Não vamos apenas vencer isso, Shane, vamos obliterar tão completamente que Sloan vai se arrepender de ter pensado que poderia enganar nossa família. Quando eu terminar, Torres estará atualizando seu currículo. 2 dias antes do tribunal, Sloan fez uma última tentativa de se passar por vítima, como uma jogadora de pôquer tentando blefar com um par de 2. Ela veio até a casa enquanto eu estava na garagem, agindo toda emotiva, provavelmente achando que poderia me manipular uma última vez. Shane, podemos por favor conversar, talvez possamos resolver algo sem tribunal, isso está ficando tão feio e caro. Eu olhei para cima do motor do trans. Sloan, você pediu o divórcio. Você fez exigências através do seu advogado. Seu advogado pode falar com o meu advogado. Que advogado? Aquele defensor público que parece preferir estar em qualquer outro lugar. Eu apenas dei de ombros e voltei para o motor. Veremos. Ela ficou ali mais 1 minuto, provavelmente esperando que eu desmoronasse e implorasse para reconsiderar ou oferecesse aceitar um acordo menor para evitar o tribunal. Quando não dei a reação que ela queria, bufou e foi embora. Naquela noite, Nolan ligou com uma última atualização que me fez sorrir. Torres acabou de entrar com uma moção para acelerar o processo. Ele quer encerrar isso rápido, provavelmente achando que tem uma vitória fácil. Isso é ruim? É perfeito. Ele está se apressando porque acha que tem uma vitória garantida e quer coletar os honorários antes que você perceba que está sendo ferrado. Ele não fez a descoberta adequada das finanças de Sloan. Está caminhando para uma emboscada. O tom de Nolan me lembrou da manhã de Natal quando éramos crianças. Descanse, irmãozinho, amanhã vai ser lindo. O dia do tribunal chegou como se o Natal e o Super Bowl tivessem tido um filho. Eu apareci com aparência adequadamente derrotada, roupas amarrotadas, energia nervosa, sentado ao lado do meu claramente sobrecarregado defensor público que continuava mexendo em papéis como se estivesse procurando as chaves do carro. Sloan estava lá em seu terno de poder, sentada ao lado de Vitor Torres. Ele tinha uma confiança arrogante que enchia a sala, o tipo de arrogância que vem de anos batendo em homens trabalhadores sem representação. Sloan viu meu defensor público lutando com papelada básica e realmente sorriu com desdém. Eles estavam tão confiantes. O juiz rei chamou a ordem e Torres imediatamente partiu para o ataque, lançou um discurso pomposo sobre como sua cliente infelizmente havia se casado abaixo do potencial socioeconômico dela. Realmente usou a frase desigualdade inerente como se estivéssemos discutindo sistemas de classes medievais. Tinha gráficos, tabelas e até um PowerPoint mostrando diferenças projetadas de renda para a próxima década. Quando meu Transit apareceu na tela, Torres o descartou como propriedade recreativa de valor prático limitado que ocupava espaço premium de garagem que poderia ser melhor utilizado para atividades geradoras de renda. Esse cara queria transformar minha garagem em um armazém da Amazon. Torres terminou com gestos grandiosos sobre como Sloan merecia compensação por anos apoiando um cônjuge com ambição limitada. Eu estava ficando com raiva, mas Nolan tinha martelado para que eu permanecesse calmo e deixasse Torres cavar a própria cova. Então veio o momento que eu estava esperando. Senhor Donnelly, seu advogado está presente? Meu defensor público começou a se levantar, mas então as portas da sala do tribunal se abriram e Nolan entrou como se fosse dono do prédio. A mudança foi instantânea. Sloan ficou pálida mais rápido do que tinta secando no deserto. Torres literalmente deixou a caneta cair. Nolan vestia um terno cinza carvão perfeitamente ajustado, carregava uma pasta que gritava dinheiro sério e tinha aquele sorriso calmo e predatório. Torres sussurrou freneticamente para Sloan. Você nunca disse que ele tinha família no direito corporativo. E a resposta em pânico dela. Eu disse que ele tinha um advogado. Irmão, você disse que não importava. Torres agora suando. Morrison Klein não importa. Sloan, eles comem escritórios como o meu no café da manhã. Nolan avançou suave como seda. Meritíssimo, Nolan Donnelly, Morrison Klein Associates, representando Shane Donnelly, farei a substituição como advogado do réu. A juiz olhou para as credenciais de Nolan com interesse. Morrison Klein tinha reputação, era um tipo de advogados que não apareciam a menos que alguém estivesse prestes a levar uma surra judicial.
Nolan não usou PowerPoint, não precisou de apresentações chamativas, apenas se levantou e disse com voz calma e autoritária: Meritíssimo, o advogado da parte contrária apresentou uma interessante obra de ficção, eu gostaria de compartilhar alguns fatos. Então ele destruiu tudo que Torres havia construído. Primeiro vieram as contas escondidas de Sloan, não apenas os 34 mil que tínhamos encontrado inicialmente, mas 47 mil no total que ela vinha movimentando por 18 meses enquanto alegava dificuldades financeiras. Torres objetou desesperadamente, mas a juiz o calou, os registros bancários falavam por si. Em seguida, Nolan obliterou a narrativa de sacrifício de carreira de Sloan, posts no LinkedIn, avaliações de desempenho, entrevistas em revistas onde ela se gabava de equilibrar rápido avanço de carreira com casamento, 2 promoções e um aumento de 30% enquanto supostamente era prejudicada. Torres tentou objetar de novo, mas a juiz o cortou, eram as próprias palavras de Sloan. Nolan apresentou 5 anos de registros financeiros mostrando a verdadeira história. Apesar de eu ganhar 60% da renda de Sloan, eu havia contribuído com 50% de todas as despesas enquanto adicionava 42 mil em valor documentado através de trabalho qualificado, fotos de cada projeto, orçamentos de empreiteiros organizados melhor do que o PowerPoint de Torres. Sloan chorava agora enquanto Torres suava através do terno caro, mas Nolan guardou a opção nuclear para o final. Aqueles e-mails entre Sloan e vários advogados de divórcio, projetados na mesma tela que Torres usará. 14 meses de planejamento enquanto mentia para mim, Sloan me chamando de confiável demais para entender procedimentos legais, discutindo sobre maximizar acordo enquanto minimizava minha capacidade de lutar, escrevendo, isso deve ser simples, Shane não saberá como lutar corretamente. Torres agora objetava tudo, jogando termos legais desesperados enquanto a juiz o cortava com irritação crescente. Quando Nolan chegou ao meu transe, tinha 3 avaliações profissionais e testemunhos de especialistas sobre centenas de horas de trabalho qualificado. Então Nolan deu o golpe final, virando-se para se dirigir diretamente a Torres. Meritíssimo, acho curioso que o advogado da parte contrária, que se formou em 47º em uma turma de 63 da Jefferson School of Law, presuma lecionar a este tribunal sobre contribuições relativas ao casamento, particularmente quando sua pesquisa parece tão inadequada. Torres ficou vermelho, balbuciando sobre ataques pessoais inadequados, enquanto Nolan sorria e a juíza parecia tentar não rir. Torres embaralhava papéis desesperadamente pedindo adiamento porque não estavam preparados para esse nível de evidência inesperada. A juíza o rejeitou, moção negada, com base nas provas apresentadas estou pronta para decidir. Nolan tinha feito exatamente o que prometeu, transformou a vitória certa de Sloan em um desastre completo que seria comentado em círculos jurídicos por anos. A juíza decidiu a meu favor em quase tudo, entregando justiça como um ataque de precisão. Fiquei com a casa, os 2 carros e todo o meu 4K1, dividimos as economias 50-50, mas Sloan teve que devolver todo o dinheiro escondido além de pagar uma multa por fraude financeira que fez seus honorários advocatícios parecerem troco de bolso. Sem pensão, as exigências agressivas mas supostamente razoáveis de Torres foram completamente rejeitadas. A juíza também ordenou que Sloan pagasse meus honorários advocatícios, o que significava que ela financiaria a demolição do próprio caso feita por Nolan, uma bela ironia. Ao sairmos da sala do tribunal, Torres tentou se aproximar de Nolan com o desespero de um homem se afogando, provavelmente buscando alguma cortesia profissional que pudesse salvar sua reputação. Nolan olhou de cima a baixo e disse, Senhor Torres, talvez devesse investir menos em acessórios e mais em educação continuada, isso foi embaraçoso até pelos seus padrões habituais. Sloan tentou me interceptar do lado de fora, lágrimas escorrendo, rímel borrado como se tivesse sido pego em uma tempestade de consequências. Shane querido, podemos conversar só um minuto, eu nunca quis que chegasse tão longe, ainda podemos resolver isso. Nolan se colocou entre nós, toda a comunicação agora passa pelo meu escritório. Sloan olhou desesperada entre nós dois, como se finalmente percebesse o que realmente tinha perdido, não apenas o dinheiro ou a casa, mas qualquer esperança de controlar a situação, de se passar por vítima ou de manipular o jeito de escapar das consequências. Nós fomos embora no BMW de Nolan, com ela ainda parada nos degraus do tribunal chorando e provavelmente calculando como iria explicar esse desastre para todos que achavam que ela era tão inteligente. Nas 3 semanas seguintes, o mundo dela implodiu completamente como uma demolição controlada. A notícia se espalhou rápido pelo nosso círculo social. Aparentemente Delaney não conseguiu ficar de boca fechada sobre o massacre no tribunal. Provavelmente porque ver a irmã ser destruída por poder de fogo jurídico superior era entretenimento demais para não compartilhar. Sloan teve que explicar a amigos, colegas de trabalho e familiares por que tinha sido pega escondendo dinheiro e mentindo para advogados.
As mesmas pessoas que ela impressionava com suas histórias de sucesso corporativo agora questionavam se alguém capaz de cometer fraude financeira poderia ser confiável nos negócios. A empresa dela também não ficou nada satisfeita com a atenção negativa, afinal ela trabalhava em um lugar onde reputação e confiabilidade supostamente importam. Ter seu nome associado a práticas financeiras enganosas não é exatamente bom para a confiança dos clientes. Mas a verdadeira diversão veio quando Torres tentou apresentar uma moção alegando que Nolan tinha usado táticas antiéticas de emboscada e estratégias legais injustas. Nolan me ligou rindo tanto que mal conseguia falar. Mano, esse idiota realmente tentou argumentar que eu violei padrões profissionais por estar preparado e confiante demais. Ele alegou que apresentar provas adequadas e testemunhas especializadas era má conduta processual em um caso civil. A juíza basicamente mandou Torres sentar, calar a boca e parar de se envergonhar. A moção foi negada tão rápido que provavelmente bateu recorde, e Torres ainda levou uma bronca judicial sobre a diferença entre ser derrotado e ser tratado injustamente. O escritório de Torres não ficou feliz com a perda tão espetacular de um caso de alto perfil. Notícias correm rápido nos círculos jurídicos e ser humilhado pela Morrison Klein não ajudava em nada a reputação dele. Ouvi pelo Nolan que Torres tinha sido discretamente incentivado a considerar outras oportunidades de carreira que se adequassem melhor ao seu nível de habilidade. 3 semanas após o decreto final, eu estava na garagem trabalhando no Transen, aproveitando o ronco terapêutico de um motor bem regulado, quando a campainha tocou às 11h30 da noite. Visitas tardias nunca são boas notícias. Abri a porta e encontrei Sloan parada ali e ela parecia completamente desequilibrada. Shane, você tem que me ajudar, disse tentando entrar à força na casa como alguém que tinha perdido todo o senso de limite. Eles vão me demitir, meus cartões de crédito estão estourados com honorários e multas, não consigo pagar o aluguel do meu apartamento. Parabéns. Você ficou com tudo, não pode me dar alguma coisa? Eu recuei e mantive as mãos visíveis. Sloan, você precisa ir embora agora, isso é assédio. Por favor, me desculpa, eu cometi um grande erro, podemos resolver isso, você sempre disse que cuidaria de mim. Foi então que o BMW de Nolan entrou na minha garagem como cavalaria. Ele vinha quase todas as noites para trabalhar no Transen e passar tempo como nos velhos tempos, irmãos se reconectando entre bebidas e óleo de motor. Sloan o viu saindo do carro e perdeu o que restava da compostura. Vocês irmãos Donnelly, ela gritou alto o suficiente para acordar a vizinhança. Vocês conspiraram para destruir minha vida, planejaram tudo isso, vou processar vocês dois por conspiração, fraude e tudo mais. Nolan calmamente pegou o celular e começou a gravar. Sloan, você está invadindo e fazendo ameaças. Precisa sair imediatamente ou... Ela estava tendo um colapso total agora, gritando que tínhamos arruinado a carreira dela, roubado seu dinheiro e destruído sua reputação, a voz ficando cada vez mais aguda. Então ela se lançou sobre mim tentando arranhar meu rosto com as unhas, gritando que eu a devia e que ia me fazer pagar por destruir a vida dela. Nolan interveio e a conteve enquanto eu ligava para a polícia. Ela alternava entre súplicas e ameaças, passando por todas as emoções ao mesmo tempo. Vocês não podem fazer isso comigo. Vou destruir vocês dois. Shane, por favor, eu te amo. Vou arruinar vocês. Por favor, me ajuda. Isso não é justo. A polícia chegou 12 minutos depois, 2 oficiais que ao ver a cena imediatamente chamaram reforços, porque as esposas loucas aparentemente são um risco ocupacional conhecido. Nolan forneceu as gravações em vídeo e eu dei meu depoimento sobre Sloan tentando invadir e me agredir. Os policiais foram profissionais mas claramente acostumados com esse tipo de situação. Quando a algemaram, ela ainda alternava entre choro e gritos de ameaça. Era quase engraçado. Isso não acabou. Vou recorrer de tudo. Vocês vão pagar por isso. Vou conseguir um advogado melhor. Vocês vão ver. Por favor, não me prendam. A oficial responsável nos disse que ela seria acusada de invasão, agressão, ameaças e violação da ordem de restrição que Nolan tinha solicitado após o assédio anterior dela no meu local de trabalho. Vocês talvez queiram reforçar a segurança e instalar câmeras, disse ela enquanto levavam Sloan no carro da polícia. Nolan e eu ficamos na entrada observando as lanternas traseiras sumirem. Bem, disse Nolan, isso saiu exatamente como esperado. Voltamos para a garagem e abrimos algumas bebidas. Estávamos conversando como nos velhos tempos, recuperando 7 anos de tempo perdido, enquanto Sloan oficialmente se tornava problema de outra pessoa. 6 meses depois, Sloan se declarou culpada para reduzir as acusações e pegou liberdade condicional com aconselhamento obrigatório, perdeu o emprego, teve que voltar a morar com os pais e virou um exemplo do que acontece quando você tenta enganar a família errada. Nolan e eu agora fazemos passeios de fim de semana no Transen, recuperando 7 anos de conversas perdidas. O carro funciona melhor do que nunca, a casa é finalmente minha e eu tenho meu irmão de volta. Sloan recebeu exatamente o que merecia, às vezes a justiça realmente funciona.
Antes de ir embora, minha mãe me disse: "Você é igual ao seu pai inútil, estou cansada de vocês dois." Agora, depois de 15 anos de silêncio, ela parece exigindo que eu banque a nova família dela. Oi Reddit, então, minha mãe traiu meu pai quando eu tinha 17 anos, me disse que estava cansada de mim e basicamente desapareceu. Do nada ela tentou rastejar de volta para minha vida como se nada tivesse acontecido, com um novo marido e filhos a tiracolo. Ela achou que eu iria colaborar. Soiler, eu não colaborei. Eu, homem de 32 anos, tinha 17 quando minha mãe decidiu explodir toda a nossa família. A maioria dos garotos da minha idade se preocupava com notas, namoradas ou que carro conseguiriam se implorassem bastante. Eu estava vendo minha mãe incendiar o casamento, a casa e basicamente todo o respeito que eu ainda tinha por ela. Não descobri isso em uma cena dramática de filme, foi bem mais patético do que isso. Cheguei em casa numa tarde, peguei algo da cozinha e a ouvi na sala de estar. Ela nem estava sussurrando, estava discutindo abertamente com meu pai, e não era uma briga normal de casal sobre contas, era gritaria completa sobre como ela merecia felicidade e como não podia mais viver como uma colega de quarto. Meu pai, que é o cara mais direto que conheço, apenas ficou quieto, como se alguém tivesse tirado o ar dele. Ela continuava jogando frases como "pelo menos ele me faz sentir viva, pelo menos ele me nota." Nem precisei ouvir o resto para entender, ela falava do cara com quem estava trabalhando até tarde, quando finalmente percebeu que eu estava ali. Ela nem se assustou, sem pânico, sem vergonha, apenas revirou os olhos como se eu estivesse interrompendo o show dela. Meu pai parecia destruído, mas ela estava gelada. "Volte para o seu quarto", ela disse. Eu não me mexi e perguntei: "Então você está mesmo traindo o pai?" Ela me encarou e disse: "Cuidado com a boca." Eu ri, mas não daquele jeito engraçado, foi mais uma risada de "só pode estar de brincadeira." "Não se preocupe, vou manter limpo quando eu contar às pessoas que minha mãe é uma traidora." Foi quando ela surtou, apontou o dedo para mim e disse: "Estou tão cansada de você, você é igual ao seu pai, sempre julgando, sempre se achando melhor do que eu. Acabou, estou farta de vocês dois." Imagine ter 17 anos e ouvir sua mãe dizer que está cansada de você, não decepcionada, não brava, mas cansada de verdade. Naquele momento uma chave virou na minha cabeça. Eu não gritei, não chorei, apenas olhei para ela e disse: "Então vá, se está cansada de nós, faça as malas e não volte." O silêncio depois disso foi pesado, até meu pai me olhou como se não esperasse aquilo, mas eu quis dizer cada palavra. Ela queria sair, ótimo, eu não iria implorar para que ficasse. Ela nos olhou com desprezo, pegou a bolsa e disse: "Um dia você vai me agradecer por não desperdiçar minha vida nesta casa miserável, eu mereço melhor do que esta família." Então saiu andando como se fosse para um spa, em vez de terminar um casamento e cortar o próprio filho. Naquela mesma noite, pegou suas coisas e foi embora como se nada fosse, sem um vou sentir sua falta, sem um vou explicar depois, apenas bateu a porta e foi direto para a casa do amante, como se abandonar marido e filho fosse tão simples quanto deletar um e-mail. As semanas seguintes foram brutais, não por causa dela, mas pelas consequências. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia, mal falava, a não ser sobre contas ou minha rotina. Eu tive que assumir, simples assim. Comecei a cozinhar mais, fazer tarefas, impedir que ele desabasse de vez. As pessoas na escola acabaram descobrindo pedaços da história, fofoca de cidade pequena não fica escondida por muito tempo. Amigos me perguntavam se eu estava bem, eu só dava de ombros e dizia: "Minha mãe morreu para mim." Eles achavam que era piada, mas não era. O que doía não era a traição em si, claro, isso era nojento, mas as pessoas traem. O que me destruía era o quanto ela não se importava comigo no processo, como se eu fosse apenas dano colateral. Ela não só jogou o casamento fora, também jogou o filho. Isso exige um tipo especial de egoísmo. Mas o ponto é que eu não fiquei me lamentando, não iria deixar que ela me destruísse como destruiu meu pai. Se alguma coisa, aquilo me fortaleceu. Enquanto outros jovens reclamavam de toques de recolher, eu ajudava meu pai a reconstruir a vida e silenciosamente planejava a minha. Naquela noite prometi duas coisas a mim mesmo: nunca seria como ela e, se algum dia tentasse rastejar de volta para minha vida, eu faria questão de que se arrependesse. Nos anos seguintes, mantive isso. Ela não ligou, não mandou mensagem, não apareceu em aniversários, nunca. Ela foi sincera quando disse que estava cansada de mim, então eu a tratei como trataria um estranho na rua, como nada. Quando as pessoas falam em perder um dos pais, normalmente querem dizer morte.
Para mim foi diferente. Minha mãe ainda andava por aí, ainda postava no Facebook sobre a família perfeita dela, mas para mim era como se tivesse sido enterrada 6 palmos abaixo naquela noite. Aos 17 eu não apenas me afastei dela, eu a enterrei e nunca olhei para trás. As pessoas sempre perguntam se cortar relação com um dos pais pesa, como carregar culpa. Honestamente, para mim foi liberdade. Ela queria sair, eu abri a porta, sem implorar, sem correr atrás, sem fingir. Quando fiz 18 anos, parei até de dizer a palavra mãe. Ela não era mais minha mãe, era apenas uma mulher que morava na nossa casa até decidir que um novo homem valia mais do que a própria família. Os anos que seguiram foram estranhamente silenciosos. No começo, meio que esperava que ela tentasse me puxar de volta, uma ligação de aniversário, um pedido de desculpas falso, qualquer coisa, mas nada veio. Ela saiu como prometeu e cumpriu. Eu não era mais filho dela e ela não era mais minha mãe. Em vez disso, só restamos eu e meu pai. Sendo sincero, ele não estava na melhor forma nesses primeiros anos. Eu o via se arrastando para o trabalho parecendo uma casca vazia, depois voltava para casa e ficava em silêncio à mesa. Ele não era do tipo que falava de sentimentos, então eu apenas preenchia as lacunas. Comecei a cuidar das coisas da casa sem que ninguém me pedisse, consertava o que quebrava, prestava atenção às contas, cozinhava na maioria das noites. Com 17, 18 anos, eu me sentia mais parceiro dele do que filho, mas estranhamente era isso que eu precisava. Aquilo me mantinha focado e o foco virou ambição. Eu tinha esse fogo dentro de mim, como se tivesse algo a provar. Ela achava que não seríamos nada sem ela, ótimo, eu garantiria que construiríamos algo tão forte que até o nome dela pareceria risível em comparação. A faculdade foi o meu bilhete de saída, mas não a tratei como férias como muitos jovens fazem. Eu arrumava bicos, fazia estágios, tudo o que podia para acumular habilidades e dinheiro. Enquanto meus amigos desperdiçavam fins de semana com bobagens, eu construía um currículo que fazia recrutadores piscarem 2 vezes. Quando cheguei aos 22 anos, já estava avançando na minha área, acumulando dinheiro e me preparando para coisas maiores. Eu via relances da vida dela por outras pessoas, fofoca de cidade pequena sempre dá voltas. Ouvi dizer que ela se casou com o cara por quem nos deixou, falaram que ele também largou a própria esposa no processo. Depois tiveram filhos. Diziam que ela postava fotos no Facebook com legendas sobre sua linda família, mas nunca me marcou, nunca tentou contato. Para ela eu estava apagado, e honestamente ainda bem, porque enquanto ela brincava de casinha com a nova família, eu estava evoluindo. Aos 25 anos comprei minha primeira casa, aos 27 já tinha mais dinheiro guardado do que a maioria das pessoas com o dobro da minha idade. As promoções vinham rápido porque eu não perdia tempo, não estava tentando me descobrir como os outros da minha idade, eu já sabia quem era, o cara que foi abandonado e transformou isso em combustível. O silêncio entre nós não era doloroso, era fortalecedor. Cada ano que passava sem ouvir dela era como mais um troféu, prova de que eu não precisava dela, prova de que eu estava certo em enterrá-la quando fiz. Ainda assim havia momentos em que me pegava pensando nela, mas não de um jeito que me fizesse querê-la de volta, era mais curiosidade sobre até onde ela havia se perdido. Será que algum dia pensava em mim? Será que alguma vez sentava na casinha bonita com o novo marido e os filhos e sentia sequer um segundo de arrependimento? Ou eu tinha sido completamente apagado da memória dela, como se nunca tivesse existido? Não importava. Ela podia fingir o quanto quisesse, mas eu não havia esquecido uma única palavra que disse na noite em que foi embora: estou cansada de você, você é igual ao seu pai inútil, eu mereço melhor. Essas palavras se repetiam na minha cabeça toda vez que eu assinava um novo contrato, toda vez que eu dirigia um carro melhor, toda vez que entrava em uma casa que era minha. Ela não percebia, mas foi quem construiu a determinação que me trouxe até aqui. A ausência dela não foi uma ferida, foi combustível. Eu me acostumei a me apresentar sem mencioná-la. Quando as pessoas perguntavam sobre minha família eu dizia, é só eu e meu pai. Se insistiam eu acrescentava, minha mãe foi embora quando eu era adolescente. E só, fim de conversa, ninguém precisava de detalhes, ela não merecia ser lembrada em frases longas. Quando me aproximei dos 30 anos achei que o silêncio duraria para sempre, um corte limpo, fechado, era nisso que eu contava, era o que eu queria. E se tivesse acabado assim, se ela simplesmente tivesse desaparecido para sempre no fundo, eu teria ficado bem. Mas pessoas como ela não ficam longe, elas voltam quando sentem cheiro de oportunidade, e ela com certeza sentiu quando percebeu que o filho inútil e julgador não era um caso perdido, mas sim um homem com dinheiro, estabilidade e um nome respeitado.
Foi então que finalmente apareceu, rastejando para fora das sombras, não com um pedido de desculpas, não com arrependimento, mas com um sorriso colado no rosto e um convite que não tinha nada a ver com família e tudo a ver com a ganância dela. Caiu na minha caixa de entrada como spam, linha de assunto reunião de família. Sim, ela ainda colocou um emoji de coração. 15 anos de silêncio, nem uma única mensagem, e de repente ela me mandava algo que parecia um cartão da Hallmark. A mensagem em si era hilária, do jeito que só ela conseguiria. Zero menção ao passado, zero responsabilidade, apenas: oi querido, faz tanto tempo, as crianças adorariam conhecer o irmão mais velho. Vamos todos almoçar na próxima semana. Acho que é hora de deixar o passado para trás, não é, querido? Deixar o passado para trás, irmão mais velho. Fiquei ali relendo, meio esperando Ashton Kutcher aparecer e me dizer que eu estava sendo enganado. Ela realmente achava que podia desaparecer e depois aparecer como se estivesse me convidando para um brunch depois de um dia de spa. E claro, bem no meio dos parágrafos falsamente amigáveis, estava a frase que a entregava: estou tão orgulhosa do homem que você se tornou, vi seu nome naquele artigo, seus irmãos merecem ter um modelo como você na vida deles. Tradução: descobri que você está bem, hora de tirar vantagem disso. Eu não respondi de imediato, apenas me recostei e ri, não porque fosse engraçado, mas porque era exatamente o jeito dela. Durante 15 anos eu não existi, e agora de repente eu era o homem de quem ela se orgulhava? Aquele orgulho não era por mim, era por ela. Ela queria me exibir como um troféu, um filho modelo pelo qual pudesse levar crédito. Alguns dias depois minha tia me ligou, não é minha parente favorita, mas tinha boas intenções. A primeira coisa que disse foi: sua mãe está tão animada que vocês finalmente estão se reconectando, ela tem se gabado de você há semanas. Gabado de mim? A mesma mulher que disse estar cansada de mim quando eu era adolescente? Agora eu era o ganso de ouro dela para impressionar a família estendida? Olhem para o meu filho de sucesso, ele puxou a mim, claro. Não, aquilo foi a gota d'água para mim. Ela não estava me convidando para um almoço para reconectar. Ela estava encenando uma performance, eu já podia imaginar, ela sorrindo, o novo marido sentado ali rígido, as crianças pulando ao redor e ela tentando transformar 15 anos de abandono em algum conto de fadas de reunião familiar. Então eu aceitei, não porque queria vê-la, não porque me importava com algum meio-irmão que ela tivesse tido com o parceiro do caso, mas porque queria ver a expressão no rosto dela quando eu rasgasse o roteiro em pedaços. Ela escolheu o restaurante, claro, não um lugar tranquilo, não um terreno neutro, mas um restaurante familiar, com cabines e lápis de cor sobre a mesa. Ela queria olhares públicos sobre sua família feliz. Eu já sabia que ela estaria vestida demais, maquiagem carregada, agindo como se fosse a estrela do espetáculo. O jeito que escreveu a mensagem de confirmação foi ouro cômico. Isso significa tanto para mim. Você verá quanto amor perdeu. Sei que quando conhecer seus irmãos seu coração vai amolecer. Amolecer? Senhora, a única coisa que seria amolecida eram os pãezinhos do Olive Garden. Contei ao meu pai na noite anterior, ele me olhou como se eu estivesse me preparando para a guerra. Você não deve nada a ela, disse ele. Eu sei, respondi, é por isso que vou. Ele me deu aquele meio sorriso, meio preocupado, sabia que eu não estava indo para aquele almoço em busca de abraços, eu ia em busca de encerramento. Na noite anterior, sentei no meu apartamento pensando em estratégia, porque era isso, uma sessão de estratégia, não nervosismo. Ela achava que tinha as cartas na mão, mas não sabia que eu tinha todos os recibos, anos de silêncio, anos dela fingindo que eu não existia, anos construindo uma família perfeita enquanto meu pai juntava os cacos. Ela queria me exibir como filho de sucesso, ótimo, mas receberia a versão sem filtro, o filho que lembrava cada palavra que ela disse na noite em que foi embora, o filho que não iria brincar de fantasia. Eu não iria gritar nem fazer escândalo, isso daria munição a ela, eu ficaria calmo, frio e soltaria a verdade como um bisturi, afiado, preciso e impossível de ignorar. Então respondi a mensagem dela com apenas 3 palavras, até lá. Sem emojis, sem te amo, sem sorrisos falsos. E eu sabia que ela leu aquilo como uma vitória, em sua cabeça já tinha marcado a história do retorno. O que ela não sabia era que eu não estava indo a uma reunião, eu estava entrando na armadilha dela de propósito, para incendiá-la diante da nova família. No segundo em que entrei no restaurante, os vi instantaneamente, minha mãe sentada em uma cabine como se fosse anfitriã de alguma gala beneficente, postura perfeita demais, sorriso tão esticado que parecia doloroso. Estava mais arrumada do que o lugar exigia, como se fosse um tapete vermelho. Ao lado dela estava o marido, o Sr. Caso,
sentado rígido, as mãos dobradas sobre a mesa como se esperasse um impacto, e à frente deles estavam os filhos, só que não eram mais pequenos, tinham 14 e 16 anos, adolescentes, grandes o suficiente para perceber quando algo não cheira bem. Os olhos dela se iluminaram no instante em que me viu, levantou-se rápido demais, praticamente se lançando à frente. Querido, cantarolou, braços abertos como se os últimos anos tivessem sido uma longa soneca e ela tivesse acabado de acordar renovada. Não caí na armadilha, passei direto pela tentativa de abraço e deslizei no banco da cabine à frente deles, calmo, controlado, como se fosse uma reunião de negócios. Você está exatamente igual, eu disse, deixando o sarcasmo trabalhar. O marido me deu um aceno rígido, sem palavras, apenas aquele aceno que se dá quando se quer reconhecer alguém sem se comprometer com conversa real. O mais novo, o de 14 anos, tentou quebrar o gelo. Então, você é meu irmão? O tom dele era estranho, mas curioso. Meio-irmão, corrigi, não de forma rude, mas sim. A de 16 anos não falou de imediato, recostou-se no assento me observando atentamente e depois lançou os olhos para a mãe, como se tentasse descobrir qual roteiro estávamos seguindo, garota esperta. Mamãe não perdeu tempo em começar sua performance. Todos nós estávamos esperando por este dia, disse com a voz carregada de açúcar. Eu lhes contei como você é maravilhoso, como tenho orgulho do homem em que se tornou. Você conquistou tanto e sei que seus irmãos vão se espelhar em você. Lá estava o discurso, sutil como uma marreta. Ela não estava apenas se reconectando, estava me vendendo para eles como algum produto brilhante pelo qual queria crédito. Orgulho? Levantei a sobrancelha. Engraçado, não sabia que ignorar alguém por anos contava como paternidade. O sorriso dela rachou por meio segundo antes de ser recomposto. Vamos não fazer isso aqui, não é o momento. É exatamente por isso que é o momento, respondi. Você queria um almoço em família, então vamos realmente falar sobre como esta família passou a existir. O mais novo franziu a testa claramente confuso. O que você quer dizer? Eu olhei diretamente para eles. Significa que esta família em que vocês estão sentados só existe porque ela destruiu duas outras, a minha e a primeira do pai de vocês. Bum, silêncio. A de 16 anos se endireitou na cadeira, os olhos dispararam para a mãe, o de 14 piscou rápido, processando, nenhuma palavra saiu, mas o choque estava estampado nos rostos. A voz da mãe se afiou instantaneamente. Isso não é justo, eles não precisam ouvir sobre. Eles precisam sim, interrompi, porque por anos você vem fingindo ser alguma vítima que merecia coisa melhor, mas a verdade é que você traiu, você saiu, você me disse na minha cara que estava cansada de mim e depois desapareceu. Não sente aqui fingindo que construiu uma vida perfeita, você construiu isso sobre mentiras e destruição. O marido se mexeu no assento, desconfortável, como se quisesse derreter na almofada. Não me olhou, nem olhou para ela, apenas fixou os olhos na mesa, mandíbula tensa. Os olhos dos adolescentes saltavam entre mim e ela, era visível a dúvida surgindo, o conto de fadas que tinham engolido estava rachando. A máscara da mãe caiu, o tom açucarado sumiu e o que saiu foi puro veneno. Seu ingrato, depois de tudo que sacrifiquei é assim que me trata? Eu lhe dei a vida, você nem estaria aqui sem mim. Eu sorri de lado, você me deu a vida e depois a jogou fora como lixo, e não se preocupe, eu fiquei muito bem sem você, na verdade melhor do que bem. A voz dela tremia não de tristeza, mas de fúria, você é igual ao seu pai, amargo, cruel, mesquinho. Lá estava a frase que eu esperava. Inclinei-me, calmo, tom firme e afiado, sim. Eu sou como meu pai, e olha como isso deu certo, bem-sucedido, rico, construí algo real a partir do nada. Então graças a Deus sou como ele, porque se acabasse como você, Deus me livre, eu preferiria ser pobre a ser patético. O silêncio que seguiu foi brutal, até o barulho de pratos e garçons se apagou. Todos na mesa congelaram. O rosto do marido se contorceu como se tivesse engolido uma pedra. Os adolescentes encaravam de olhos arregalados como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A boca dela abriu e fechou, mas nada saiu, pela primeira vez não tinha roteiro, não tinha desculpa, não tinha manipulação pronta. Pausa rápida pessoal, o YouTube acabou de lançar esse recurso Hype, se você está preso a esta história aperte o botão Hype, isso mostra ao YouTube que este vídeo merece estourar e ajuda a trazer histórias ainda mais intensas. Muito obrigado pelo apoio. Certo, de volta ao drama. Levantei devagar e calmo, ajeitei o casaco, levei meu tempo, olhei para os dois adolescentes. Vocês parecem bons jovens, só lembrem-se, nada disso é culpa de vocês, mas não deixem ninguém mentir sobre o que aconteceu, vocês merecem a verdade.
Depois virei para ela e dei o sorriso mais frio que já dei a alguém: aproveite o resto do seu almoço em família. E saí, sem gritos, sem cena grande, apenas uma saída limpa, deixando-a sentada ali nas ruínas da sua pequena performance, máscara arrancada diante das pessoas que ela mais queria impressionar. Ela queria uma reunião, o que conseguiu foi realidade. Achei que aquilo seria o fim. Imaginei que ela se enfiaria de volta no mundo delirante que construiu e lamberia as feridas em silêncio, mas não, essa mulher não sabe o que é silêncio. Alguns dias depois meu celular se encheu de mensagens de um número que não reconhecia. No começo pensei que fosse spam, daqueles de garantia de carro falsa, mas então li a primeira linha: é sua mãe, não me ignore. Ótimo, de algum jeito ela conseguiu meu número, eu não dei, então sabia exatamente como conseguiu, através de um daqueles parentes que acham que família é família não importa o que. Valeu, tia Karen, muito útil. As mensagens vinham em ondas, parágrafos de cada vez. No começo eram doces como xarope: sei que o almoço foi difícil, mas só quero o melhor para você, seus irmãos já o amam e precisam do irmão mais velho. Depois mudou: você é o mais velho, tem responsabilidades, eles precisam de estabilidade, você precisa assumir por eles. Em seguida começaram a aparecer as insinuações sobre dinheiro: não é sobre dinheiro, mas você foi tão abençoado, significaria muito se compartilhasse com sua família, um bom filho não vira as costas quando a mãe pede ajuda. E por fim os insultos: você está agindo como criança, seu pai envenenou você, você é frio, sem coração, vai se arrepender um dia. Era como rolar pelas fases da manipulação: culpa, bombardeio de amor, vergonha, repetir. Eu não respondi, nenhuma vez, mas salvei cada mensagem, capturas de tela, datas, horários, porque eu sabia que quanto mais isso continuasse, pior ficaria, e eu não ia entrar em um jogo de disse-me-disse. Mais tarde, a parte mais engraçada, ela continuava dizendo: eu sou sua mãe, como se essas 3 palavras fossem algum tipo de feitiço mágico, como se desaparecer por anos e depois me emboscar no almoço de alguma forma resetasse tudo só porque ela digitou em letras maiúsculas: eu sou sua mãe. Legal, e exatamente o que isso me trouxe na última década? Nada. Cada vez que o telefone vibrava eu apenas balançava a cabeça, já não estava mais com raiva, honestamente era quase engraçado vê-la ciclar pela desesperação como um roteiro ruim de novela: primeiro a culpa, depois o pedido, depois as ameaças, como uma criança testando cada birra para ver qual cola. Mas por baixo da comédia estava a parte que importava: ela estava pescando por dinheiro, não se importava em se reconectar, não se importava comigo, se importava que eu tinha me dado bem e que ela não estava recebendo uma parte. Ela queria usar aqueles adolescentes como alavanca: ajude seus irmãos, o que realmente significava pague o estilo de vida que acho que mereço. Foi nesse momento que percebi que ignorá-la não bastava, cortá-la emocionalmente era uma coisa, mas isto era uma tentativa de turnê de retorno e ela planejava vender ingressos usando minha conta bancária. Então fiz uma ligação, não para ela, para um advogado. Passamos por tudo, assinei uma procuração de saúde e de representação, assim se algo me acontecesse ela não teria voz em decisões médicas. Também atualizei meu testamento, para que não tivesse nenhum caminho legal para reivindicar um centavo do meu patrimônio. Basicamente nós a apagamos de todos os cenários possíveis onde pudesse tentar se enfiar. Eu não estava apenas cortando emocionalmente, estava apagando-a da papelada, legalmente morta para mim. O advogado até riu quando mostrei algumas mensagens dela: isto é manipulação de manual, disse ele, você fez certo em vir aqui, ela vai tentar de novo, pessoas assim sempre tentam. Levou algumas horas, mas quando saí daquele escritório me senti mais leve, não feliz, não existe felicidade em limpar esse tipo de bagunça, mas satisfeito, como se tivesse trancado a última porta por onde ela poderia rastejar. Claro que a notícia voltou para ela, sempre volta. Talvez o mesmo parente que deu meu número tenha contado, talvez ela tenha bisbilhotado, não importa. Uma semana depois surgiu outro número desconhecido, outro muro de texto, desta vez um colapso completo. Como você ousa me cortar legalmente? Eu sou sua mãe. Você não pode me apagar assim, isso é traição. Você está virando as costas para o sangue. Vai se arrepender quando eu me for. Não respondi, apenas tirei capturas de tela e arquivei com o resto, porque aqui está a verdade. Ela foi embora anos atrás e deixou claro que eu não era filho dela, agora eu só estava tornando oficial. Alguns podem achar que fui longe demais, talvez, mas honestamente se ela tivesse apenas ficado longe eu não teria movido um dedo. Ela fez a escolha quando saiu e eu estava bem deixando assim, mas no segundo em que voltou e me olhou como um cartão de crédito esquecido na carteira, acabou, foi a gota d'água. Isso não era sobre vingança, era sobre autopreservação.
Ela queria uma reunião, o que conseguiu foi realidade, e agora ela tinha também papelada. Achei que aquilo finalmente acalaria, uma pessoa sã teria aceitado o corte legal como a linha final na areia, mas ela não faz o que é são, ela faz barulho, faz teatrinho. Então quando ouvi batidas fortes na porta do meu apartamento, como se a SWAT estivesse lá fora, nem fiquei chocado. Olhei pelo olho mágico, lá estava ela, minha mãe. Parecia péssima, não era a mulher cuidadosamente maquiada do almoço, cabelo arrepiado, rosto manchado, andando pelo corredor como uma lunática. Bateu na porta de novo sacudindo o batente. Eu sei que você está aí, abra esta porta agora, eu sou sua mãe. Eu não me mexi para abrir, apenas encostei na parede, peguei o celular e comecei a gravar. Se ela queria se fazer de tola, eu estava feliz em registrar em 4K. Ela passou pelo roteiro em volume máximo. Primeiro a culpa. Depois de tudo que fiz por você é assim que me trata? Eu carreguei você por 9 meses, eu o criei, sacrifiquei meus melhores anos por você. Depois o dever, você é o mais velho, deve assumir, seus irmãos precisam de você, eles merecem melhor do que esta versão fria sua, seu pai envenenou você. E finalmente os insultos, você é sem coração, acha que o dinheiro faz melhor do que eu, você não é nada sem mim e vai se arrepender quando eu me for. Tudo tão alto que um vizinho chegou a abrir a porta, espiar e fechar rápido, tipo, não vou me meter nisso. Eu fiquei quieto, apenas segurei firme o celular enquanto ela cavava a própria cova. 10 minutos de gritos no corredor, depois saiu pisando forte, resmungando sobre como eu era ingrato. Revi a filmagem, estava perfeita, bruta, sem edição, impossível de manipular. Na manhã seguinte enviei o vídeo para alguns parentes, não todos, apenas os que importavam, a tia que me deu o número, meus avós, alguns primos. Junto com o vídeo digitei uma frase, isto é o que venho enfrentando. As respostas chegaram rápido. Minha tia, a mesma que achava estar ajudando ao dar meu número, escreveu, eu não sabia que era assim, ela nos disse que você a cortou sem motivo. Meu avô mandou, estou envergonhado, nós a criamos melhor do que isso, ela está gritando como uma estranha, não uma mãe. Um primo foi direto, ela anda dizendo a todos que você a abandonou, que a odeia sem razão, esta é a primeira vez que vejo o outro lado. E assim a narrativa de vítima dela começou a ruir. Claro que ela tentou girar a história quando foi confrontada. O grupo da família explodiu naquela tarde. Perguntaram diretamente, por que você está gritando com ele assim? Por que nos disse que ele a abandonou quando é você que aparece na porta dele? As respostas dela foram ouro. Ele editou o vídeo, ele me provocou, ele está me fazendo parecer mal porque é amargo. Mas o problema com o vídeo é que não dá para discutir com a própria voz, as palavras dela estavam claras como o dia, sem edição, sem truques. Ela mesma causou os danos. Então veio o golpe pesado. Meu pai finalmente falou. Ele tinha ficado em silêncio por anos, em parte porque não queria lidar com a bagunça dela, em parte porque não queria me arrastar ainda mais para isso, mas quando a família começou a comentar ele entrou na conversa. Em uma mensagem longa ele expôs tudo. Ela traiu, disse ao nosso filho que estava cansada dele, nos deixou por outro homem, não procurou por anos, ele não está mentindo e tem todo o direito de cortá-la, parem de culpá-lo pelas escolhas que ela fez. Ler aquilo me atingiu mais do que esperava. Pela primeira vez não era só eu de pé sozinho com meu lado da história. Meu pai estava no ringue comigo, colocando o nome dele nisso, e com a palavra dele os parentes pararam de andar em ovos. Naquela semana a família virou. Parentes que antes tinham pena dela agora a evitavam. A mesma tia que deu meu número pediu desculpas dizendo, achei que ela só queria se reconectar, não percebi que estava usando você. Meu primo começou a se afastar dela, alguns até a bloquearam no Facebook depois que tentou manipular a culpa neles também. Ela passou de mãe pobre abandonada para quase da noite para o dia, e odiou isso. A notícia chegou também ao marido dela, o Sr. Caso, aparentemente ele viu o vídeo. Não sei o que foi dito naquela casa, mas um parente me contou que ele vinha mantendo distância, quase não falava com ela. Um comentário voltou para mim pelo boca a boca, eu não me inscrevi para este circo. Tradução, as rachaduras estavam aparecendo, até o cara por quem ela explodiu nossas vidas estava começando a perceber que tinha se acorrentado a um desastre. E veja, eu não espalhei o vídeo na internet, não postei para estranhos, não era sobre vingança ou fama, era sobre garantir que as pessoas que realmente importavam, aquelas que ela vinha enganando, finalmente vissem a verdade, e pela primeira vez eu não era a ovelha negra, ela era. Achei que talvez, só talvez, aquilo fosse finalmente o fim. Ela tinha sido desmascarada para os parentes, meu pai me apoiava, os filhos dela estavam começando a duvidar dela, o marido estava se afastando, não havia mais onde girar suas mentiras. Mas como já disse antes,
ela não faz o que ação, ela dobra a aposta até quebrar tudo ao redor. Então a próxima encenação dela não foi na minha porta, foi no meu trabalho. Eu estava no meio de uma reunião quando meu telefone começou a vibrar sem parar. No início ignorei achando que fosse mais um número descartado, até que vi uma mensagem de um colega: "Sua mãe está aqui." Meu estômago afundou. Levantei-me, fui até o saguão e lá estava ela, de pé na recepção como se fosse dona do lugar, agitando os braços e exigindo me ver, alto, muito alto. "Eu sou a mãe dele", repetia como se fosse algum tipo de passe VIP. "Vocês não podem me impedir de ver meu próprio filho." A recepcionista parecia querer se enfiar debaixo do balcão. Pessoas entrando para compromissos estavam parando para olhar, meus colegas espiavam pelos cantos. E eu apenas puxei o telefone de novo e comecei a gravar. Ela me viu e aumentou ainda mais. "Aí está ele. Esse é meu filho. Ele foi envenenado, mas estou aqui para ajudá-lo. Ele precisa assumir pelos irmãos. Ele me deve isso." Não caí na provocação, nem levantei a voz, apenas fiquei parado calmo como sempre enquanto ela se desfazia na frente de todos. A segurança acabou a escoltando para fora, mas não antes dela gritar mais uma pérola pelo saguão: "Você vai se arrepender quando eu me for." Assim que a porta fechou atrás dela, o lugar ficou em silêncio mortal, todos os olhos em mim. Eu apenas dei de ombros e disse: "Drama de família." E voltei para meu escritório como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu sabia que aquilo era a gota d'água. Naquela noite liguei para meu advogado de novo, contei sobre o incidente no trabalho, enviei o vídeo, as mensagens, a gravação do corredor do meu apartamento. Ele nem hesitou: "Vamos pedir uma ordem de restrição." E pedimos. Quando a data chegou eu estava frio e controlado. Ela apareceu toda arrumada, cabelo feito, tentando parecer uma mãe incompreendida, mas no segundo em que o juiz viu os vídeos o ato desmoronou. Os gritos na porta do meu apartamento, o surto no saguão do meu trabalho, as mensagens me manipulando com dinheiro e irmãos, tudo estava ali em suas próprias palavras. Ela tentou argumentar, disse que eu a provoquei, que eu era cruel, mas o juiz a cortou rápido: "O seu comportamento é inadequado e instável. Este jovem tem todo o direito de se proteger." O juiz emitiu uma ordem de restrição temporária na hora e marcou audiência, e na audiência, depois de assistir aos vídeos e ler as mensagens, ele a tornou permanente. Agora ela está legalmente proibida de me contatar, de aparecer em minha casa ou no meu trabalho. Pela primeira vez a linha não era apenas emocional ou pessoal, era legal. Saí daquele tribunal mais leve do que me sentia em anos. A consequência para ela foi brutal. O marido, o Sr. Caso, finalmente chegou ao limite. Aparentemente ficou furioso com o incidente no trabalho. Parentes me disseram que ele estava ficando na casa do irmão, dizendo que precisava de espaço. Tradução: o homem por quem ela destruiu minha família estava arrumando as malas. Os filhos mais novos, meus meio-irmãos, também não estavam reagindo bem. São adolescentes, têm telefones, viram as gravações, ouviram os parentes conversando, sabem que a mãe não era a vítima que dizia ser. A de 16 anos aparentemente disse diretamente: "Por que você não parou? Por que teve que continuar piorando?" O de 14 a bloqueou nas redes sociais depois que ela tentou bombardear mensagens de culpa. Eu não os culpo, eles não pediram nada disso, mas agora vivem na bagunça que ela criou. Ela está isolada, sem aliados, sem desculpas, enquanto eu tinha algo que nunca pensei ter: paz. Uma noite sentei com meu pai na cozinha dele, só nós dois comendo comida para a viagem. Ele me olhou e disse: "Eu deveria ter defendido você antes." Balancei a cabeça: "Você defendeu quando importava." Ele assentiu, quieto por um momento, depois disse: "Você lidou com ela melhor do que a maioria dos homens adultos lidaria, tenho orgulho de você." Ouvir isso significou mais do que qualquer coisa, não porque eu precisasse de validação, mas porque fechou o ciclo. Por tanto tempo foi eu contra ela, agora somos eu e ele, ambos livres dela. Eu não sinto culpa, nem um pouco. Ela fez suas escolhas, traiu, foi embora, disse que estava cansada de mim, me ignorou por anos, depois tentou voltar para minha vida não para se reconectar, mas para me usar, e quando não joguei o jogo, ela dobrou a aposta até se destruir. A ordem de restrição não foi crueldade, foi sobrevivência. A exposição para a família não foi vingança, foi verdade. Cada passo que dei foi porque ela me forçou, e agora ela está sozinha, o marido foi embora, os filhos a desprezam, a família a vê pelo que ela é. Ela não pode me ligar, não pode me mandar mensagem, não pode aparecer na minha porta, não pode me humilhar no meu trabalho nunca mais. Ela me chamou de igual ao meu pai como um insulto, mas no fim das contas essa foi o melhor elogio que ela já me deu.